que você precisa entender quando você está começando nesse mundo sem glúten, sem leite, é que você não vai ter resultados melhores que os que você comia antes do dia para a noite. Não é assim que funciona. Dá trabalho? Dá, não é mágica. Só que é um processo simples. É um processo de melhoria contínua que, se você continuar, você vai alcançar os seus resultados. Isso pode ser em uma semana, pode ser em um mês, pode ser em 6 meses. Isso depende muito da sua dedicação em aprender. Eu tenho alunas que na primeira receita, na primeira semana, já tinha assim, antes e depois do método, porque as receitas ficaram incríveis. Quando você tem o conhecimento aliado a uma receita equilibrada, ninguém te segura. E o seu resultado pode vir do dia para a noite, se você aprender e fizer do jeito certo. Mas é um processo, não se cobre tanto nesse início. Você está começando, você não tem experiência com esses tipos de ingredientes, então você pode errar e é comum que você erre. E é bom que você erre no início, porque você erra pequeno. Você ainda está um pouquinho apreensiva, então você faz uma receitinha, testa, fica mais ou menos, você melhora, entendeu? É aos poucos. E é importante que seja assim, para o seu conhecimento, para a sua evolução. Só você não pode desistir. Porque o dia que você desistir, você volta para o final da fila. E o seu resultado vai demorar muito mais tempo. É um processo de melhoria contínua. É aprender um pouquinho e aplicar um pouquinho. Não, Gabriela, eu não quero aprender, eu quero comprar. É? Sério? Você já foi no mercado, numa loja de produto natural, para ver quanto custa comprar? Você já experimentou para saber como é ruim comprar? Você já foi dar uma olhada na prateleira para ver quantas opções você tem para comprar? A vida inteira sem comer isso, será que você vai conseguir ficar a vida toda comendo 2 tipos de pães? Pagando o olho da cara pelos pães, que são uma quantidade muito pequena, e que, se você for compartilhar com a sua família, por exemplo, aqui em casa não entra glúten, então o meu marido come as mesmas comidas que eu. Você consegue manter a sua família comendo 2 tipos de pães, gastando um dinheirão comprando todos os dias produtos sem glúten, sem leite? Eu acredito que não. Eu não consigo manter. Jamais. Nem se hoje, nem se eu pudesse, eu manteria. Porque o que eu faço é muito melhor. Tem muito mais saúde, tem muito mais nutrição. Eu consigo adequar a receita ao que eu preciso, às minhas necessidades, porque eu tenho outras restrições também, não só o glúten e o leite. Não dependa dos outros para você manter a sua alimentação sem glúten, sem leite. Seja de receita, seja de comprar. Não dependa dos outros. Se torne independente, tenha autonomia para fazer a receita que você quiser. É isso que eu ensino para as minhas alunas, serem independentes. Eu não quero que elas dependam de mim, porque eu não vou estar aqui toda vez, né? Não sei o que vai acontecer. Eu quero que elas se tornem independentes, para elas colocarem na mesa o que elas têm vontade, o que a família mais gosta, o que ela pode colocar na mesa. Isso aqui você aprende. E é isso que vai te levar para o resultado melhor que o com glúten, melhor que o com leite. Essa melhoria contínua, não desistir. E uma das coisas que eu mais falo dentro do método, e eu aqui também nas redes sociais, é que uma receita, para ela funcionar, ela precisa de 2 lados. Primeiro, ela precisa de você, que você entenda o que você está fazendo. Segundo, ela precisa estar equilibrada. O equilíbrio dos ingredientes é fundamental para você ter uma receita que fique boa, que fique bem, que fique macia, fofinha. Sabe por quê? Olha só. Alguém sabe qual é a função do amido de milho nas receitas? Vou responder. O amido de milho é uma farinha de maciez e leveza. Essas são as 2 funções principais do amido de milho. Mas, se você usar em uma quantidade maior do que deveria, essas funções vão por água abaixo e a sua receita vai ficar pesada, embatumada. Vai ficar com aquela barra embaixo assim, ó, gelatinosa. Por quê? Porque o excesso de amido prejudica o resultado final. Equilíbrio de ingredientes. O excesso de farinha de coco, que tem muita gente que gosta de usar farinha de coco. Se você não souber usar a farinha de coco ou qualquer outra farinha, o resultado vai ser horrível. Então, você precisa de uma receita equilibrada. E você precisa saber o que você está fazendo aí. Lá na Semana Sem Glúten, Sem Leite, eu vou falar muito sobre isso, sobre ingredientes, combinação,
equilíbrio de ingredientes, né? Substituição também. Lá eu vou falar muito mais aprofundado do que eu tô citando aqui. Eu tô citando exemplos para você entender que a diferença entre um resultado bom e um resultado perfeito, maravilhoso, existe e está principalmente no seu conhecimento e no equilíbrio dos ingredientes. Um resultado horrível e um resultado incrível está no equilíbrio dos ingredientes e em você, se você souber executar corretamente essa receita. Gabriela, mas é só pegar a lista de ingredientes, misturar tudo e levar para assar. Não é, não. Aqui a gente tem, além de ingredientes diferentes, a gente tem técnicas diferentes. Uma vez eu fui numa loja de produto natural aqui, eu conheço a dona. E ela me falou, eu até perguntei, você tá fazendo pães para vender? Porque eu vi alguns pães lá na prateleira. Ela falou, tô. Só que eu tô fazendo pouco porque, como eu tô atendendo aqui na frente, se eu me distrair e deixar o pão fermentar demais, eu perco a receita. Então eu tenho que fazer quando eu tenho um pouquinho de tempo livre durante a semana, né? Que ela trabalha de segunda a sexta. Não, de segunda a sábado. Abre a loja dela. Então, tá vendo que não é a mesma coisa? Não é você, com glúten, o pão, você esquece o pão lá. Se ele crescer muito, não tem problema, não vai acontecer nada com ele. Agora, o sem glúten vai ter um monte de prejuízo se você perder o ponto de levar para assar. Na aula 3 do evento, eu vou te explicar sobre fermentação, ponto de levar para assar o seu pão, que é o pão que a gente vai aprender, inclusive. Não ignore essas etapas. Não ache que você precisa só de uma receita, porque não é assim. Para a gente ter resultado melhor que o com glúten, para a gente ter um resultado saboroso, macio, fofinho, a gente precisa seguir todas as etapas. Se você só quer um resultado comível, se você não se importa com a qualidade, aí você replica a receita e tá tudo certo, aí é com você. Mas a gente tá aqui para fazer os melhores, para fazer melhor do que a gente comia antes. E para fazer isso, a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa seguir algumas etapas que são diferentes das receitas com glúten e com leite.